Jó. Quando tudo está perdido, mas a fé permanece. No coração das terras de Uz, onde o deserto abraça as colinas e o vento sussurra mistérios antigos, vivia um homem chamado Jó. Ele era respeitado por todos, um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se afastava do mal. Seus vizinhos o admiravam, seus servos o obedeciam com amor, seus filhos o honravam, e até os mais poderosos se calavam para ouvi-lo falar. Jó era abençoado. Suas terras se estendiam até onde os olhos alcançavam. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e muitas servas. Tinha uma família numerosa, 7 filhos e 3 filhas, e oferecia sacrifícios em favor de cada um deles, sempre que celebravam banquetes, com medo de que tivessem ofendido a Deus, até mesmo em pensamento. Mas o que Jó não sabia era que, muito além dos céus visíveis, numa dimensão espiritual onde decisões eternas são tomadas, seu nome fora mencionado diante do próprio Deus. Um dia veio Satanás a Deus e Deus o perguntou por onde ele andava. Então ele respondeu que andava dando voltas pelo mundo. Deus o perguntou: "Você viu meu servo Jó? Ninguém na terra é como ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Se você está gostando dessa história, clique agora em inscrever-se para não perder o canal Voz da Bíblia, ou você pode nunca mais encontrar esse canal valioso. Satanás respondeu: "Mas será que Jó teme a Deus à toa? Não o cercaste com proteção? Não abençoaste tudo o que ele tem? Toca, porém, em tudo o que ele possui, e verás se não blasfema contra ti na tua face." Deus permitiu que Satanás tentasse Jó e tocasse tudo o que ele tinha. Só não tocasse na pessoa dele. O dia em que o mundo de Jó desabou. O sol ainda subia preguiçoso no céu quando um dos servos de Jó veio correndo ofegante. "Senhor, os sabeus atacaram. Levaram os bois, mataram os servos, só eu escapei." Antes que terminasse, outro mensageiro entrou. "Fogo caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, só eu escapei." Outro ainda chegou pálido. "Os caldeus vieram em 3 bandos, levaram os camelos e mataram os servos. Só eu escapei." E então, o golpe mais cruel. Seus filhos estavam juntos festejando. Um vento forte veio do deserto, derrubou a casa. Eles morreram. Todos. Jó caiu de joelhos, rasgou suas vestes, rapou a cabeça, o coração dilacerado, a alma em pedaços. Mas de sua boca saiu o que ninguém esperava: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." No céu, Satanás apareceu novamente diante do Senhor. "Jó ainda mantém sua integridade?" disse Deus. Satanás zombou. "Pele por pele, toca nele em seu corpo, e ele te amaldiçoará." Deus permitiu. E então Jó foi coberto por feridas da cabeça aos pés, feridas purulentas, coceiras insuportáveis. Ele se sentava no pó arranhando-se com cacos de cerâmica. Sua esposa, desesperada, lhe disse: "Ainda mantens tua fé? Amaldiçoa a Deus e morre." Mas Jó respondeu com lágrimas e firmeza: "Falaste como uma louca. Aceitaremos de Deus o bem e não o mal?" 3 amigos vieram visitá-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. Quando o viram de longe, mal o reconheceram. Choram, rasgam suas roupas, sentam-se com ele por 7 dias e 7 noites, sem dizer palavra alguma. Tamanha era a dor. Mas o silêncio, em breve, deu lugar às acusações. "Jó, se estás sofrendo assim, é porque pecaste. Os justos não sofrem desse jeito. Confessa teu erro. Deus é justo, e se te puniu, é porque mereces." Jó chorava. Não porque estava sendo julgado, mas porque não compreendia. Por que nasci? Porque Deus me trouxe à vida se o sofrimento seria meu companheiro? Onde está ele? Que eu possa falar com o Altíssimo e perguntar o motivo da minha dor. E então, no meio do vendaval, Deus fala. Sua voz vem do redemoinho com poder, majestade e mistério. Quem é este que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Onde estavas tu, quando lancei os fundamentos da terra?
Acaso podes comandar os relâmpagos? És tu quem põe limites ao mar? Jó, humilhado pela grandeza divina, cai em reverência. Meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Por isso, me arrependo no pó e na cinza. Então o Senhor se volta para os amigos de Jó e diz que eles falaram mal dele, ao contrário de Jó, e ordena que ofereçam sacrifícios e que Jó ore por eles. Jó ora e Deus restaura sua sorte. Dá-lhe o dobro de tudo o que tinha: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, e mais 7 filhos e 3 filhas, tão belas que não havia mulheres como elas em toda a terra. Jó viveu 140 anos após isso. Viu seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos, e morreu velho, cheio de dias. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento, mas sobre confiança, sobre manter a fé mesmo quando o mundo desaba, sobre continuar orando mesmo quando o céu parece mudo, sobre aprender que nem tudo se explica, mas tudo pode ser vivido com Deus. Jó não foi restaurado porque entendeu tudo, mas porque confiou mesmo sem entender. E talvez, como Jó, você esteja passando por perdas, dores, injustiças. Mas lembre-se, Deus não te esqueceu. O silêncio dele não é ausência, é preparação. A história de Jó nos confronta com uma das maiores perguntas da existência humana. Por que sofrem os justos? Jó era um homem íntegro, fiel a Deus, generoso com os pobres, dedicado à família, e mesmo assim, perdeu tudo. Seus bens, seus filhos, sua saúde. Ainda assim, ele não blasfemou. Não abandonou a fé. Ele se lançou no silêncio e na dor, mas permaneceu em Deus. No pensamento católico, o sofrimento tem um sentido redentor. Não porque Deus deseja o nosso sofrimento, mas porque Cristo, ao assumir a cruz, transformou a dor em caminho de salvação. Jó, no Antigo Testamento, antecipa esse mistério da cruz. Ele sofre sem entender, mas confia. Ele chora, mas permanece. Como disse São João Paulo II, no sofrimento está escondida uma força particular que aproxima o homem de Cristo, uma graça especial. Salvifice Dolores, 1984. A fé católica não glorifica o sofrimento pelo sofrimento, mas o vê como ocasião de união com Jesus crucificado. Jó não teve todas as respostas, mas teve um encontro com Deus. E isso bastou. Talvez você hoje esteja passando por uma dor que não compreende. Pode ser uma perda, uma enfermidade, uma solidão que pesa no coração. Histórias que emocionam, ensinam e edificam. Inscreva-se e faça parte dessa missão. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Mas lembre-se, Deus não se ausenta do sofredor. Ele entra na dor conosco, ele chora conosco, e no tempo certo, ele restaura. A paciência de Jó é citada no Novo Testamento como modelo para os cristãos. Cf. Tiago 5:11. Não uma paciência passiva, mas uma fé perseverante que espera no Senhor, mesmo quando tudo parece perdido. Que o exemplo de Jó nos inspire a confiar mais, a não desistir da oração, a ofertar a Deus também nossos sofrimentos, unindo-os à cruz de Cristo, como ensina a Igreja, e que possamos dizer, mesmo em meio à dor, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Às vezes, o sofrimento chega sem aviso, a dor bate à porta e não traz explicações. Foi assim com Jó, um homem justo, temente a Deus, íntegro. E mesmo assim, perdeu tudo: seus bens, seus filhos, sua saúde, mas em vez de amaldiçoar a Deus, Jó se curvou. Chorou, sim, questionou, sim, mas nunca abandonou sua fé. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. A fé católica nos ensina que o sofrimento, quando vivido com Deus, não é castigo, é caminho. Caminho de purificação, caminho de união com Cristo. Porque o próprio Jesus, o Filho de Deus, assumiu a cruz e transformou a dor em redenção. No sofrimento, há uma força especial que aproxima o homem de Cristo.
São João Paulo II. Jó não teve respostas para tudo, mas teve um encontro com Deus, e isso lhe bastou. Talvez hoje você esteja sofrendo. Talvez haja lágrimas que ninguém vê, mas há um Deus que caminha com você, que acolhe cada dor, que ouve cada oração, mesmo em silêncio, que no tempo certo restaura, que a paciência de Jó nos ensine a esperar, que a sua fé nos inspire a não desistir, e que possamos repetir com confiança: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. O sofrimento tem um propósito. Com Deus ele nunca é em vão. Imagine ouvir histórias assim todos os dias. Inscreva-se agora e caminhe conosco na fé. Curte e compartilha com quem precisa de uma palavra de fé.